Olá pessoal, aqui é o professor Ivan. Vamos resolver mais um exercício de continuidade de funções. Tá? Nós vamos verificar se essa função aqui, né, f de x igual a x sobre módulo de x para x diferente de zero e 0 para x igual a zero, se ela é contínua, né, no ponto x igual a zero. Tá? Então é isso que nós vamos verificar a continuidade, né, nesse ponto aqui. Tá certo? O que eu preciso fazer primeiro? Antes de verificar aquelas três regrinhas lá, três condições da continuidade de funções, eu preciso remover esse módulo. Tá? Como que eu faço para remover o módulo? Né? A gente já viu, né, já relembrei isso em vários pontos, né, das nossas videoaulas, que o módulo de x, né, ele assume dois valores. Né? Tudo depende de como o nosso x é, se ele é maior do que zero ou se ele é menor do que zero, tá? Basicamente, o x, o módulo de x, ele tira o sinal, né, do que está aqui dentro. Então, se o que está aqui dentro, o x, ele é maior do que zero, eu vou trocar o módulo de x por x, tá? Se o que está aqui dentro, né, se o x é menor do que zero, eu preciso trocar o x por menos x. Por quê? Digamos que o meu x seja igual a menos 2, né? Está na condição de baixo. Então, o módulo de menos 2 é 2, tá? Para eu substituir ele por um x sem o módulo, eu preciso pôr o sinal de menos aqui na frente, porque daí fica menos vezes o menos 2, que é o valor do x, e vai dar mais 2. Né? Então aí a gente consegue remover esse módulo. Tá? Tendo consciência dessas duas condições, nós vamos reescrever a nossa função, né, desse x diferente de zero aqui para um x maior do que zero e um x menor do que zero. Tá? Então, começando pelo x menor do que zero. Então, lá, para x menor do que zero, nós sabemos que o módulo de x é trocado por menos x. Então, nós vamos ter x sobre módulo de x, que será igual a x sobre menos x. Né? Nós podemos fazer a simplificação aqui, rapidinho. Ó, o x cancela com o x e sobra 1. Né? E o sinal, mais em cima, menos embaixo, dá menos. Então, isso aqui vai ser trocado por menos 1. E para x maior do que zero, né? O x sobre o módulo de x vai ser substituído por x sobre módulo de x para x maior do que zero é igual a x. Né? Aqui a gente cancela e isso aqui vai dar simplesmente 1. Né? Então, reescrevendo a nossa função aqui de cima, nós vamos ter que o nosso f de x vai ser igual. Né? Para x menor do que zero, seria igual a menos 1. Menos 1 para x menor do que zero. Para x igual a zero, ele é 0. E para x maior do que zero, ele vale 1. Então, ele vale 1 para x maior do que zero. Tá certo? Então, essa é a nossa nova função. Ela representa exatamente a mesma coisa, tá? Só que ela está escrita sem o módulo, né? E feito o cancelamento ali que foi possível, tá bom? Então, agora nós vamos testar as três condições. Número 1. Perguntava se a função no ponto, né, a, que nesse caso é 0, existe. Essa é a nossa pergunta. Então, f de 0 vale, o f do ponto x igual a 0 vale 0. Existe, e é esse valorzinho aqui. 2. O limite para x tendendo a 0 da função f de x, ele existe? Né? Essa foi a pergunta feita, né, na condição de número 2. O que nós temos que fazer? Calcular os limites laterais aqui. Limite de x tendendo a 0 para o lado esquerdo da função. Vamos ver aqui. Para x menor do que 0, a função vale menos 1. Limite da constante é a própria constante, então esse valor o valor do limite é menos 1. Limite de x tendendo a 0 pelo lado direito. Vamos ver aqui. Para x maior do que 0, a função vale 1. Então o limite da constante é a própria constante, é 1. Né? Nesse caso, o limite pela esquerda vale menos 1 e o limite pela direita vale 1. Né? Portanto, o limite de x tendendo a 0 da função f de x, ele não existe. Tá? E a nossa verificação, né, ela acaba aqui no tópico de número 2. Ou seja, o limite da função para x tendendo a 0 não existe. Né? Os laterais existem, são diferentes. Logo, o limite para x tendendo a 0 não existe e a função não é contínua. Né? Então, nós podemos responder esse problema, né, colocando que f de x
não é contínua para x igual a zero. Para x igual a zero ou em x igual a zero, né? Acho que em fica mais adequado. Vamos colocar aqui, em x igual a zero. Tá certo? Então, no ponto zero, a função f não é contínua. Beleza? Eu vou desenhar o gráfico dessa função, né? Eu poderia ter desenhado das outras funções também, mas esse aqui é um pouquinho mais simples. Vou pegar minha régua. Tá, joia. Vou arrumar aqui. Vou fazer um esboço aqui do gráfico, esse é o eixo X. Esse gráfico é bem fácil de desenhar, porque são retas, né? Então, vou fazer uma coisa bonitinha. Então, nós temos lá, né? Quais são os valores da minha função? Né? Eu tenho lá a função para x menor do que zero, ou seja, do lado de cá do eixo y, ela vale menos 1. Então, vou pegar minha caneta roxa, eu vou fazer uma reta aqui na horizontal. Olha, para todos os valores de x menores do que zero, a função vale menos 1. Tá? Aqui, nós vamos deixar uma bolinha aberta, né? Porque nós não colocamos ainda quanto vale a função aqui. Para x igual a zero, a função vale zero. Então, vamos colocar aqui uma bolinha fechada, que é o valor da função nesse ponto. E para x maior do que zero, ou seja, do lado direito do eixo y, a função vale 1. Eu já coloquei a régua posicionada aqui em cima para desenhar a função aqui e nós deixamos uma bolinha aberta, né, porque a função não é definida aqui em cima, ela está aqui no meio, o valor da função. O que nós fizemos aqui nesses dois passos? Né? O primeiro passo foi determinar se a função existia no ponto zero. No ponto zero ela existe e ela vale isso daqui, ó, né, exatamente essa bolinha central. Tá? O que nós fizemos no passo de número 2 aqui, deixa eu tirar essa reguinha, ó, nós calculamos os limites laterais, ou seja, primeiro nós viemos pelo lado esquerdo do zero, nós estávamos aqui, e encontramos que o limite era menos 1, ou seja, ó, nós viemos caminhando por aqui, chegamos próximo dos x igual a zero, e o valor da função é menos 1. Aí depois nós fomos pelo lado maior do que zero, ou seja, pela direita, por aqui, né? Nós caminhamos pela função e chegamos próximo aqui do valor x igual a zero, e a função tem valor 1, né? Então, olha, vindo por aqui a função está embaixo, por aqui a função está em cima. No gráfico, nós vimos exatamente aquela característica, né, que foi abordada no teorema do valor intermediário. Né? Olha, a função não é contínua. Eu precisei tirar a caneta do papel para escrever, né, o gráfico dessa função. Tive que vir até aqui, daí pulei para cá e continuei com a função. Tá certo, pessoal? Então, esse é o gráfico da nossa função. E aqui nós podemos ver graficamente, né, que ela não é uma função contínua no ponto x igual a zero. Para valores diferentes de x igual a zero, olha, menores do que zero e maiores do que zero, ela é contínua. Ó, ela é uma reta, né? Ela é uma constante. Então aqui entra naquelas propriedades que nós vimos lá. Né? A função contínua para cá, só nesse ponto que tem a descontinuidade. Tá certo? Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado. Tá? E até no próximo vídeo.